Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Vim aqui para falar um pouco sobre a ferrugem da soja. Meu nome é João Vitor Diniz, né? E eu quero apresentar sobre na disciplina de fitopatologia geral. Bom, primeiramente, gostaria de falar um pouco sobre a cultura da soja, né? Hoje no mundo e no Brasil. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja, atrás apenas dos Estados Unidos, né? Na safra de 2016 e 2017 ocupou uma área de quase 34 milhões de hectares, totalizou uma produção de quase 114 milhões de toneladas. A produtividade média da soja brasileira foi de 3 quilos por hectare, isso no ano de 2016 e 2017, né? A cultura da soja é a mais importante do agronegócio mundial, né? Somente em 2018 movimentou cerca de 31,7 bilhões de dólares, né? Os principais países produtores são Estados Unidos, Brasil, que eles ocupam 2/3, né, da produção mundial, seguidos por Argentina, China e Índia, que têm consideráveis produções, né? Os maiores, né, são responsáveis por 231 toneladas, né? Essa aqui está a medida, né, da tabela de 2018, né? Quem foram os maiores produtores: Estados Unidos, Brasil, seguido pela Argentina, China, Índia, Paraguai, Canadá e outros. Aqui está um pouco falando sobre o que a soja é importante para a gente, né? A soja é um composto por grãos, né? Farelo e óleo de soja, constitui uma das principais commodities, produto de matéria-prima. O grão pode ser utilizado na alimentação humana, além de matéria-prima para a produção de farelo e de óleo. O farelo é um ingrediente importante para a nutrição animal. A soja, ela tem um fato muito importante que é grande quantidade de proteínas, né? A soja para os animais é como se fosse a carne para a gente. E o óleo, né? Quem pode imaginar a nossa vida sem o óleo? E ela também é usada para medicamentos e biodiesel. O óleo de cozinha que todo mundo usa, né? E também é utilizado para micromedicamento e biodiesel. Esses são os principais importadores da soja brasileira, né? Podemos ver a China como maior e grande, né? E depois pequenas participações de outros, né? Esses aqui são os principais produtores da soja brasileira, né? O Centro-Oeste ocupa 46% depois da Revolução Verde, né? Que a Embrapa conseguiu fornecer fertilidade para o cerrado. Então, tipo assim, esses números hoje demonstram uma grande participação, que antes era apenas do Sul e Sudeste, de acordo por causa das terras e o clima, né, que era favorecido. Mas hoje o Mato Grosso vem liderando, né, seguindo por Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás. Logo depois Mato Grosso do Sul e Minas Gerais e São Paulo, vem em seguida, né? A história da doença no mundo, né? Os primeiros relatos mencionam que a ferrugem, né, mencionam a ferrugem não especificamente na soja. No entanto, são datados do primeiro período da fitopatologia, o período místico. Esse período é fortemente presente em várias culturas antigas, onde muitos ritos e sacrifícios eram feitos em favor da busca de que o ser supremo ou divino fosse cativado e não castigasse por doenças e pragas. As doenças nas plantas teve seu início assim que o ser humano deixaram de ser nômades e começaram a cultivar as culturas. Um dos relatos mais antigos registrados é identificado na Bíblia. Além de mencionar as doenças, destaca ela como castigo divino. Então, aqui, isso aqui é importante que, assim, os seres humanos começaram a produzir culturas desde quando eles deixaram de ser nômades, né? Aí, depois disso, várias religiões fizeram sacrifícios e até ritos para que não seja castigado. Eles acreditavam que doenças eram um castigo divino, né? Isso é característico do período místico. E um desses relatos está presente na Bíblia, né? Que é um livro mais famoso da nossa religião, e eu vou citá-los aqui, né? É, Senhor fará com que doenças devastadoras, febre e inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem, né? E mofo. Essas ferrugens aqui não eram citadas em soja, né? Mas no trigo, no centeio, mas era falando de forma de doenças em gerais, né? Muitas vezes castiguei seus jardins, suas vinhas, castiguei-os com pragas e ferrugem. Gafanhotos devoraram suas figueiras e oliveiras. Mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor, né? Ambos. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com morro, ferrugem e granizo, né?
Aqui, isso é interessante, né? Que todas as citações citam a ferrugem, né? Mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, dia 24 no nono mês, atendem para o dia que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Ainda há uma semente de celeiro. Até hoje, as videiras e figueiras, romeiras e oliveira não têm dado fruto. Mas de hoje em diante, abençoarei vocês, eu. Então, nesse caso, vocês podem ver que na Bíblia eles demonstram as doenças e tudo como um castigo divino, né? E isso é uma ideologia histórica da que as pessoas tinham doença fitopatológica antigamente, né? Essa aqui é um pouco da história da doença no mundo, né? De forma que a gente agora está se tratando realmente da ferrugem asiática, né? Que ataca a soja. A ferrugem asiática foi relatada pela primeira vez no Japão, em 1993. Posteriormente, constatado em outros países, né? Na Austrália, em 1934, na Índia, em 1951, e no Havaí, de 1994, né? Depois partiu para o continente africano, né? Atingindo de 1996 até em 2001, né? Chegou na África do Sul, passando pela Zâmbia, Zimbábue, Nigéria e Moçambique, né? Na América do Sul, ela surgiu em 2001, infectando os campos do Paraguai, em 2002 na Argentina. Em novembro de 2004, a ferrugem asiática foi encontrada em campos de soja nos Estados Unidos, né? O último grande país produtor de soja que ainda não havia sido encontrada a doença. Então, aqui fala um pouco sobre a globalização da doença em geral, né? Começando da Ásia e chegando até os Estados Unidos, que foi o último a notar um impacto da doença, né? Um pouco da doença no Brasil. No Brasil, a doença foi encontrada na safra de 2000 e 2001, no estado do Paraná, que vem aumentando sua área de ocorrência a cada ano, disseminando-se rapidamente para os estados do Brasil, né? A doença foi registrada há mais de um século do continente asiático. O mais provável é que tenha chegado ao Brasil, vinda de países vizinhos, especialmente Paraguai e Bolívia, que cultivavam 2 safras de soja por ano. Esse fator aqui, ele é o fator em que a gente faz o vazio sanitário, né? Porque a soja ela é biotrófica. Um organismo biotrófico ele só vive em células vivas, né? Nesses 2 países, a ferrugem encontrou um paraíso, pois necessitava de planta viva para sobreviver, né? E como as sementes dos fungos são transportadas pelo vento, ela vem facilmente para o Brasil. Na safra de 2002, a doença foi relatada nos estados do Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Em 2004, ocorreu de forma generalizada em quase todos os países, causando prejuízo considerável em várias regiões produtoras, né? Que foi quase como uma pandemia, né, na época. Atualmente, um dos maiores problemas da cultura da região, do Cerrado brasileiro, especialmente em Mato Grosso, onde tem sido necessárias excessivas pulverizações de fungicida para controlar a doença, né? Que também é um dos nossos países, um dos nossos estados mais produtores, né? Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com exceção de Roraima, todos os estados possuem o cultivo da soja e já foram atingidos pela doença, envolvendo uma área de 22 milhões de hectares. No sul do Brasil, epidemias severas têm sido esporádicas, porém vem sendo detectada cada vez mais cedo durante a safra, né? Então, isso é um fator bom, ela ser detectada mais rápido, que pode ser um combate quase de prevenção, né? O que é, né, a ferrugem asiática da soja, o que causa, né? A ferrugem da soja é uma doença fúngica identificada em mais de 150 espécies de plantas hospedeiras, todas pertencentes à família Fabaceae, né, que é a família da soja. São causados por fungos basidiomicetos, né? O fungo que causa a ferrugem asiática da soja é o Pacopsora pachyrhizae, né? Eu não sei pronunciar muito bem, né? Por isso que a partir de agora eu vou falar fungo da ferrugem da soja, né? O patógeno da ferrugem da soja encontrou condições climáticas favoráveis de desenvolvimento do Brasil, o que justifica a rápida disseminação nas regiões produtoras de soja e a severidade com que a ferrugem vem correndo em todo o país. Os fungos causadores da ferrugem atuam como parasitas biotróficos, ou seja, necessitam de células vivas para o hospedeiro e para viver e se reproduzir, né? Esse fungo é disseminado pelo vento e pela presença da soja a maior parte do ano, que acontecia na Bolívia e no Paraguai, né? E o que não acontece aqui no Brasil, pois temos leis que asseguram isso. A contaminação do fungo acontece a partir da penetração do fungo da soja, né? Ocorre de forma direta na folha através da epiderme. O processo de infecção depende da disponibilidade de água livre na superfície da folha, sendo necessário no mínimo 6 horas de molhamento, né?
para que ocorram infecções com temperatura na faixa ótima, que é de 15 a 25 graus, e mais de 8 horas para infectar, para valores como 10 ou 27 graus, que são extremos da temperatura, né? Aqui mostra um pouco do ciclo, né, da disseminação, né? Que são o lançamento dos esporos pelo vento, né? Uma infecção acontece o seguinte: o furo acontece a entrada do inóculo, né? Depois a planta passa de 6 a 10 dias para ser infectada. Depois que ela é infectada, ela é colonizada. E a partir do colonizamento, o vírus começa a reproduzir e volta realmente de volta ao ciclo, né? Os sintomas da ferrugem asiática, né? Os sintomas da ferrugem asiática, principalmente nas folhas, se iniciam pelo terço inferior da planta. Aparece como minúsculas pontuações mais escuras que o tecido sadio, com coloração esverdeada e cinza esverdeada. Com o passar do tempo, as folhas infectadas pelo fungo tornam-se amarelas, ficam secas e caem. O principal dano ocasionado pela ferrugem asiática é a desfolha precoce, o que impede a completa formação dos grãos, com consequente redução da produtividade. Isso acontece porque é o seguinte: a folha perdendo, ela para de fazer taxa fotossintética. Sem fotossíntese, as folhas não produzem, as folhas na planta, elas não produzem, não é que é sem fotossíntese, então abaixo, né, da taxa fotossintética, elas não produzem os carboidratos necessários, né, para energia e produção de grãos. Isso então pode ocorrer em qualquer estágio de desenvolvimento da planta. No entanto, a maior incidência ocorre a partir do fechamento do dócil, né, da lavoura, em relação à formação de um microclima mais favorável à infecção, promovido pela maior umidade, né, que é um dos fatores, pelo sombreamento que protege a radiação UV e radiação solar, o qual possui efeito deletério sobre a sobrevivência do fungo, né? Aqui está um pouco mostrando os sintomas das plantas, né? Da planta, não, da soja, né? Aqui essas fotos mostram em relação particular e como é que os danos causados na lavoura. Sobre a doença, né? Os dados sobre a doença. Segundo a Constituição de Ferrugem, essa doença é considerada a mais severa da cultura, podendo causar perdas de 10 até 90% da produtividade, se não controlada. O dano máximo reportado para a ocorrência da ferrugem pode superar os 80%. Na média de perdas das últimas 10 safras, os danos ficam entre 20 e 50 quilos a cada 1%, né, de severidade. A severidade da doença está em função das variações nas condições do ambiente, de ano para ano, estação para estação e de local para local. A concentração inicial de inóculo não reflete a severidade da doença, né? Cultivares resistentes e tolerantes sofrem quedas de produção bem menores do que as suscetíveis, porém a resistência genética pode ser perdida com o tempo, né? Com a resistência do patógeno. Pode acontecer também com controle químico. Além disso, os cultivares resistentes não são necessariamente mais produtivos, né? Essa doença possui um custo médio de 2,8 bilhões por safra no Brasil, que pode afetar a lucratividade da lavoura de soja. Esses 2,8 bilhões nem sempre é em prejuízos que perderam a safra, mas e sim no custo com fungicidas e o custo com o manejo, né? Que tem. Até o momento foram registrados 65 focos de ferrugem asiática pelo Brasil, sendo apresentadas maiores ocorrências no estado do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Desde que foi identificada no sul do Paraná há 19 anos, já foi responsável por perdas superiores a 150 bilhões no cultivo da soja, né? Não só questão de prejuízo, mas também questão de gastos com fungicidas e, e com regras do manejo, né? Que seriam melhor adaptadas caso não tivesse, né? Imagina a devastação de uma área agrícola superior ao território de São Paulo. Esse é o potencial de dano que a ferrugem asiática pode causar no Brasil, se não for bem controlada, né? Informa a diretora executiva do Sindicato Nacional da Indústria de Defesa Vegetal, Eliane Kay, né? O manejo da ferrugem asiática de soja no Brasil. Bom, para esse manejo, primeiramente tem que ter um monitoramento da soja, né? E identificação dos focos, né? Para um controle antes do esporamento dos vírus, né? Que faz com que subir não esporar, né? O vento não vai conseguir levar. O vazio sanitário, que é o período de 60 a 90 dias sem o plantio de soja ou plantas voluntárias suscetíveis ao fungo,
no campo. Esse período reduz a sobrevivência do fungo no campo, atrasando a ocorrência de doenças na safra. Esse vazio sanitário é uma lei aqui no Brasil que eu vou mostrar de quando em quando ela vigora nos estados, né? O uso de variedades precoces, né, podem tornar inviável para a planta, né, chegar, porque uma soja que produz, por exemplo, vai produzir lá em maio, que seria um exemplo, né, que seria onde o vírus iria estar, onde o fungo iria estar atacando, a precoce já não precisa de tanto, né. A calendarização da semeadura, né, que é o início recomendado para diminuir as aplicações de fungicida e com isso também diminuir a resistência, né, que esses fungos têm no campo, usando menos fungicida e conseguindo controlar apenas com o tempo, né? Além de que o controle químico, né, que ele pode ser usado de maneira preventiva, que é o mais recomendável, ou no aparecimento de sintomas, porque a partir do aparecimento de sintomas, você faz a aplicação do fungo, ele começa a ter uma maior exposição e contudo, também os que sobreviveram, os poucos sobreviveram, adquirir resistência e reproduzir, né? Uso de cultivares resistentes ou mais tolerantes quando disponíveis, né? Integração de vários métodos de manejo para prevenir a redução e da eficiência dos fungicidas, né? Que são todos esses outros métodos que eu não citei, fora o químico, que são integrados em um só, né? Para combater e não deixar o fungo resistente. Então, essas aqui são as épocas de vazio solitário, né? De acordo com cada estado. Então, essas épocas aqui que estão marcadas, elas são proibidas o plantio de soja, né? E esses são as estações de semeadura recomendáveis, né? Que são as épocas que os estados, cada um, podem plantar. Lembrando que isso é recomendável como uma lei fitossanitária, né? E tanto quando o negócio feijão. Os fungicidas podem ser. Agora, falar um pouco sobre o fungicida, né, no manejo de ciclo da soja, né? O fungicida pode ser utilizado após a identificação dos primeiros sintomas ou preventivamente, entendeu? Então, ele pode começar antes de produzir ou então a partir do momento que surgem os primeiros sintomas. Baseado no espectro de ação, os fungicidas podem ser classificados em sítios específicos ou multissítios. Os fungicidas de sítios específicos contra um único ponto da via metabólica de um patógeno ou contra uma única enzima ou proteína necessária para a sobrevivência do fungo. Uma vez que esses fungicidas são específicos em sua toxicidade, eles podem ser absorvidos pela planta e tendem a ter propriedades sistêmicas, o que acredita que a planta vai absorver o produto e ele vai agir dentro dela, né? Não é uma coisa de contato ou um agrotóxico que vai fazer uma barreira física, como é o caso dos fungicidas multissítios, né? Eles fazem uma camada protetora na folha e já que o vírus ele é causado por um contato direto com a epiderme, né? Essa barreira não deixa. No entanto, ele pode ser lavado com a chuva. O que fazem as pessoas hoje em dia ser utilizados é uma associação desses dois, certo? No sistema de agrotóxicos fitossanitários, Agrovit, disponível no site do MAPA. São encontrados 70 fungicidas comerciais registrados para controles do fungo da ferrugem, né? Em consulta realizada no dia 28 de setembro de 2020, foram notados isso. Esses fungos, eles são 70 fungicidas diferentes e diferenciados em genéricos e muitos da mesma composição, né? No entanto, os mais comuns são os triazóis, são a estrobilurinas, né? E as carboximidas, né? E aqui, nessa tabela, a gente vai mostrar todos os fungicidas que são mais comuns, né? E as suas variações, né? Esses aqui são os grupos, né? E esses aqui são as variações que você pode usar para que o fungo não fique resistente, né? Tem uma série, eu não vou citar todos, mas aqui a tabela está disponível para qualquer hora. Então, aqui um pouco vai falar sobre a resistência da eficiência dos fungos, né, para o controle da ferragem. A resistência dos fungos e fungicidas ocorre um processo evolutivo, né, como todas as bactérias e todo
como os organismos funcionam, né? Resistência ao fungicida ocorre por processos evolutivos, mas com o uso incorreto. Uso contínuo do mesmo fungicida todo ano, né, em doses incorretas, pode adiantar esse processo. Para o ciclo da ferrugem da soja, houve uma redução da eficiência dos fungicidas dos grupos químicos estrobirulinas, triazóis e carboxilaminas, que é o mais usado, né? E como muitos produtores não usam de forma correta, né, houve uma redução. Para utilizar os herbicidas, os fungicidas de forma corretamente, o FRAC orienta que as estereobotinas devem ser utilizadas no controle da ferrugem de forma preventiva, combinada com fungicidas triazóis e triazolinite ou carboximina, garantindo adequados níveis de eficácia. Já a carboxina deve ser usada de forma preventiva e também em combinação com o grupo químico das estereobolinas. É importante usar ele de forma preventiva para que, antes mesmo do vírus fazer a infecção na planta, ele já seja morto, entendeu? O que faz com que ele não tenha resistência e diminui a taxa de sobrevivência dele. Para reduzir a resistência de fungicidas, há algumas medidas que podem ser utilizadas, como realizar a rotação de fungicidas, diferentes modos de ações, né? Usar o fungicida somente na época, na dose e nos intervalos de aplicações recomendados, né? Utilizar outras medidas de manejo, né? Que é o que eu já falei, que é o vazio sanitário, que é época de semeadura correta, entre outras. E a redução de número de aplicação e a calendarização da semeadura, né? Que é plantar na época certa, que vai fugir da época que o vírus mais ataca. Essas são todas as referências que eu usei para a elaboração desse trabalho, né? Espero que tenha ficado satisfatório e eu agradeço a atenção. Obrigado.